Então eu vou só dar um resumo bem rapidinho do que aconteceu com esse livro. Eu tenho a minha única filha, Emília, ela fez artes gráficas. E o projeto de monografia do último semestre desse curso que ela fez lá em São Paulo, exigia um projeto gráfico. Podia ser o desenho de uma revista, podia ser o desenho de um livro, podia ser uma logomarca, podia ser sei lá, papel, a identidade de uma empresa, né, assim, nos seus impressos e tal. Ela escolheu o livro. E ela veio passar férias em Fortaleza e ela disse, olha, eu vou fazer um livro, eu queria fazer um livro com fotos suas, ilustrado com fotos. Eu digo, tá bom, você pode fazer o quê? O que você quer fazer? Tinha vários assuntos. Por exemplo, quem conheceu esse livro, que foi publicado ano passado, uma resenha aí dos 40 anos que eu labutei com fotografia, isso foi uma ideia da Patrícia Veloso, que está aqui presente, no programa, como é que é o nome? A Obra em Revista, né? É o primeiro livro da Obra em Revista. Então isso aqui tem um resumo do que eu fiz em fotografia. Tem a minha vivência nos Estados Unidos, tem a viagem pela Europa, tem as crianças das Américas. A própria Emília é um capítulo do livro, fotos desde que ela nasceu, o crescimento dela. A construção da casa onde eu moro, os índios Tapeba, os meninos que jogam bola lá, os albanitos lá no sítio. As fotos da moto, o Ceará e os alternativos. Ela poderia ter escolhido um desses temas para fazer o projeto de livro lá para a escola. Aí ela disse, olha, desses todos, talvez o interessante seja as viagens de moto, porque depois, quem sabe, né, com o sucesso que as motos estão tendo no Brasil, a gente possa achar uma maneira de publicar esse livro. Bom, aí o tempo passou e ficou na gaveta um tempão esse livro e depois a gente teve a ideia de botar para frente isso, botar para andar. Aí falamos com a Dora Freitas, lá do Lumiar, que encaminha projetos da Lei Rouanet. Ela olhou o livro e disse assim, um pouco difícil, né? Assim, será que o Ministério da Cultura lá em Brasília vai achar que isso é cultura? Mas vamos tentar, vamos mandar para ver o que acontece. Depois o livro foi aceito, para surpresa nossa. A gente achava que o grande patrocinador disso aqui seria a Honda, obviamente, porque é sobre uma viagens, né, numa Honda, e a gente achava que era assim, galinha morta, vamos na Honda, a Honda vai cobrir. E nada, a Honda enrolou de todo jeito, os revendedores daqui, né, ficavam com o livro na gaveta e nada, e os prazos foram morrendo, e finalmente o Tibico aí no Banco do Nordeste achou que poderia ser uma coisa interessante, dar apoio para esse projeto aqui. E assim foi. Terminou que o Banco do Nordeste foi o único, a única fonte que apoiou via Lei Rouanet a publicação do livro, que agora está já para sair aí. Bom, eu queria, antes de qualquer coisa, agradecer a um americano chamado Bill Sturmer, que publicou esse livro aqui chamado Motorcycle Touring. Eu fiz uma viagem de moto, a primeira que eu fiz foi vindo do Piauí para cá. Eu me atrevi a fazer essa viagem porque quando eu fui trabalhar em Teresina, eu mandei a moto de trem. Mas demorou 2 semanas para chegar em Teresina. Eu fiquei lá sem moto, fiquei chateado, e quando terminou o trabalho, que durou 2 meses, eu digo, eu não vou mandar essa moto de trem para Fortaleza e ficar 2 semanas sem moto. Eu vou na minha moto. Por que não, né? Vou tentar. Aí foi uma viagem que durou 3 dias, 600 quilômetros, 3 dias. Foi horrível, assim. Era incômodo, a bunda ficava dormente e tinha cãibra, foi um desastre. Mas, ao mesmo tempo, encantador as estradas, né? A Serra Grande, Tianguá, aquela coisa toda. Eu adorei, mas eu digo, não, eu tenho que achar uma maneira de viajar com maior conforto. Então eu fiz uma pesquisa e descobri esse livro nos Estados Unidos, e o livro tinha algumas dicas maravilhosas. Uma delas, a principal, era a necessidade de você montar numa almofada d'água. Colocar isso aqui sobre a moto. Nos Estados Unidos existe esse equipamento já pronto para você colocar na sela da motocicleta. No Brasil não tem nada disso. Eu tive que adaptar a partir desse equipamento que a gente compra em lojas de produtos para hospital, né?
Então enche a almofada pela metade, tira a bolha de ar, fecha e coloca isso sobre a cela. O efeito disso é mágico, é uma coisa impressionante. Eu viajo o dia inteirinho sem o menor desconforto. Por quê? Porque se eu estou sentado ou montado aqui na moto, as zonas de pressão são as mesmas. Mesmo que eu mude de lugar um pouquinho na cela, termina que achata e aí adormece, e aí não circula o sangue, aí tem dor e aí tem desconforto. E quando você monta na água, a água está em movimento dentro da almofada. Então a pressão é cambiante. O tempo inteiro você está sendo massageado, entendeu? As pessoas que têm cadeira de rodas sabem disso, que vivem cadeira de roda, porque sentam numa almofada d'água e não tem desconforto. É a mesma ideia da, como é que se chama? Do colchão d'água para doentes, né? Que estão hospitalizados de campo. Então isso aqui foi, para mim, a chave da coisa. E a outra coisa é a cinta abdominal, que também é uma coisa danada. Eu vou botar aqui para vocês verem. Não tem viagem de moto sem isso. Então qual é a ideia disso aqui? Isso aqui é um material duro, como se fosse uma lona. Quando você está montado na moto sem isso aqui, a parede muscular do abdômen, ela fica contraída. Mesmo sem você querer, ela se contrai, não, como é? Fica tensa. A musculatura fica tensa. Quando você coloca isso na barriga, você informa para a musculatura da parede abdominal, você informa para ela que ela não precisa se tensionar porque já tem um outro material artificial aqui, protegendo a barriga. Então o que é que acontece? Você relaxa aqui dentro. Isso aqui segura e você relaxa a sua parede abdominal. Então isso aí não gera dor nas costas, não gera cansaço, não gera nada. Eu viajo o dia inteiro com essa combinação mágica. A cinta abdominal e a almofada d'água. Então, são dicas desse livro americano que me permitiu viajar de moto com maior conforto. E tem uma outra coisa que ele fez por mim, que foi a resposta fantástica também. Que na primeira viagem eu pensei que o desconforto também vinha do fato da moto ser pequena, de ser uma 125, uma CG, né? CG é modelo luxo, uma ML, mas uma CG. Aí ele desmistificou essa história. Ele disse, não existe moto para viagem não. A moto para viagem é a sua moto. Se a sua moto de usar na cidade, essa moto é perfeita para viajar. Se você confia nela, vá nela, é ela que é a sua moto. Então, eu perdi o medo ou a cisma de que eu teria que ter uma super moto para viajar. Não é nada de super moto, é a CG mesmo. E é fantástica no Brasil, porque é a moto mais vendida. Tem peça para ela, de repente, até na Pague Menos lá do Icó, não sei de onde, que quebra, entendeu? Tem mecânico que entende dela, então não é rápida, é uma moto mais lenta, eu também viajo lentamente, então é perfeito. Então eu vou só para continuar aqui com a encenação, eu vou mostrar para vocês como é que seria o jeito típico de viajar. Manga comprida obrigatória sempre. Um casaco de nylon. A cinta abdominal. Não, é fundamental isso aqui. Aí vai aqui a jaqueta de 11 bolsos. Aqui vai todo tipo de coisa. E se for num lugar frio, é lógico que eu não vou jamais viajar sem as luvas. E se for num lugar frio, tem essa loucura aqui, que é maravilhosa. Em cima disso ainda tem isso aqui. O capacete, infelizmente, está preso na minha moto lá embaixo, porque senão eu botaria ele também. Sabe um aqui, ó. E as luvas, né? E os óculos escuros, né? Eles não rolam. E as luvas. Enfim, é só para mostrar um pouco como é a coisa.